Falando de Livros. E agora eu tenho o grande prazer de conversar com Dilan Camargo. Ele é gaúcho lá da fronteira do Brasil com a Argentina, é formado em Direito pela Unicinos, professor de Direito Constitucional na graduação e na pós-graduação. Ele foi professor. Tem vários livros publicados, alguns inéditos, em poesia, contos, crônicas, participou de várias antologias. Além disso, é letrista de música, com mais de 70 músicas gravadas, hein? A gente que está aqui no centro, na região sudeste, às vezes não conhece muito o que acontece lá pelo sul do Brasil. E eu tenho o prazer de conversar, então, com Dilan Camargo. Bom dia, Dilan. Bom dia, como é que está? Tudo bem? Então, é um prazer, olha, falar aqui dessa região meridional do Brasil, nesse sul aqui, com vocês das Minas Gerais, aí, que deram tantos extraordinários nomes da literatura brasileira. Então, a gente sabe que o Rio Grande do Sul também é um estado riquíssimo na área da literatura, vários grandes escritores conceituados, e que às vezes nem chega aqui, né, no nossa região sudeste. Pro nosso... É verdade, é um país tão grande que falta ainda muita integração real, né? Esse país não está integrado ainda, né? Pois é, e falta a gente tornar o Rio Grande do Sul um espelho para as artes literárias, né? Pro tanto que vocês... Então, Dilan, você é um cara que é muito atuante no circuito literário aí do Rio Grande do Sul, por isso também é tão importante a gente conhecer o que vocês fazem aí. E eu sei que você mexe com essa parte da área literária desde pequeno, né, desde a tenra idade. Conta pra gente como é que começou isso, essa tradição para você, e a gente sabe que o Estado tem tradição nisso. Sim, não. Sabe que eu gosto sempre de lembrar e justamente nesse momento registrar que a minha, vamos dizer assim, essa minha paixão, essa minha entrega, ou até a descoberta de uma certa vocação, vamos dizer assim, para a literatura, veja só, eu descobri com a minha mãe, lá no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira justamente com a Argentina, separada apenas pelo Rio Uruguai. Eu era pequeno, não estava alfabetizado, mas ela já me ensinava a decorar quadrinhos, poesia. E a minha mãe era filha do, claro, meu avô, professor primário no Itaqui. Recentemente visitei a escolinha que está de pé ainda, de tijolos antigos, pedras, e ela conseguiu cursar, até ela era 4ª série, no máximo 5ª série, mas ela sabia Cassimiro de Abreu de cor. Ou seja, a literatura estava já presente na vida dela, da minha família, mesmo por família pobre, e foi a minha grande riqueza, que foi através da literatura, da palavra, da poesia, que eu descobri que o mundo era maior que a minha aldeia, que o meu bairro, que o meu lugar, a minha rua, e me projetei para a vida. Interessante você colocar essa história que sua mãe tinha, sei lá, 4ª série, 5ª série, que naquele tempo eles davam muita importância para os livros e para a literatura e escreviam muito bem, não é? Esse é um outro detalhe que eu comentava com a E tinha uma visão de mundo muito bem, também por esse contato com os livros. Mais do que a escola só. Não se faz educação sem cultura. E um dos elementos fundamentais da cultura é a literatura de um povo, é a sua narrativa, essa poesia, o seu imaginário, são as suas histórias, é a sua capacidade de ler o mundo. A gente se alfabetiza para ler letras, mas principalmente para ler o mundo, para ler as pessoas, para ler as relações humanas. Então a leitura, e sabe que eu implico e brigo, acho que nós tínhamos que adotar nesse país leitura diária nas escolas. Preparar os professores, mediadores de leitura, aqueles multiplicadores da leitura, para fazer leituras diárias nas escolas. Eu agora mesmo estou aqui numa escola, eu estou na escola Bom Pastor, no interior da cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. É uma escola que tem de manhã o turno de fundamental e à tarde é uma escola de técnicos agrícolas. Que interessante. Técnico em agrimensura, em paisagismo, em meio ambiente, agropecuária,
que é o ensino médio deles aqui. É um local que é quase um campus universitário, assim, bonito de se estar, mas acabei de estar no salão, num encontro com crianças das séries iniciais, das séries do ensino fundamental, até a 4ª, 5ª série, que é o ensino fundamental, conversando, trazendo meus livros, que eu também escrevo para crianças, poesia. Pois é, conta pra gente isso também. Eu tenho na mão, que eu fiquei muito surpresa, porque é um livro tão bacana, O Man e o Brother, é um livro de contos para o público juvenil, né? Mas para o público juvenil, exatamente. Mas conta pra gente sobre esses seus escritos para as crianças. Pois eu tenho, por incrível que pareça, até eu vou fazer essa ressalva, porque, poesia, ninguém entende, ninguém gosta, mas aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, e vários dos nossos autores, eu me incluo entre eles, temos feito um trabalho muito grande de levar poesia nas salas de aula, nas escolas, nos salões, nas feiras, enfim, mas não é aquela coisa do recital clássico da poesia, é uma poesia mais lúdica, mais jogo de palavras, é a poesia que eu gosto de fazer. É a brincadeira, não é? É o texto a partir da brincadeira. Com as rimas, com as brincadeiras. Justamente um dos meus títulos se chama Brincriar. É da editora Projeto de Porto Alegre, que é uma editora especializada, olha só, em literatura infanto-juvenil. Ela não publica para o mundo adulto. É uma editora muito premiada, e esse meu livro também foi premiado aqui no Rio Grande do Sul com o Prêmio Açorianos de Literatura, que é o principal prêmio, como melhor livro de literatura infantil que beleza. 2009, coisa assim. Também foi incluído naqueles programas de leituras do governo, que é as compras do PNBE, o Plano Nacional de Bibliotecas Escolares, com jogos de palavras, com brincadeiras. Seu gênero preferido é a poesia? Até agora tinha sido a poesia. Justamente eu escrevi poesia para jovens com esse título Brincriar, Bamboletras, o Vampiro Ademiro, o Embrulho do Getúlio, a Galera Tagaela, e agora eu tenho um livro de poemas para jovens que chama-se Poeplano, e entrei agora numa experiência nova e que até quando me disseram que tu querias me entrevistar a respeito disso, eu fiquei muito tocado, muito emocionado, porque é a minha estreia em narrativa. Que é maravilhoso, me emocionou profundamente. Em alguns momentos me lembrou o Mia Couto, que é um grande escritor moçambicano. Por favor, não me faça isso. Sim, eu senti isso. Para mim, um dos meus autores preferidos, talvez seja até uma influência indireta que eu não perceba. Mas eu admiro imensamente o Mia Couto, é um renovador da língua portuguesa, que também só escreve assim, disse ele, eu já li esse depoimento dele, depois que ele leu Guimarães Rosa. Ele fala mesmo. Ele fala mesmo. Ele fala que Guimarães... Ele diz que os africanos não queriam escrever no português do colonizador, que era português de Portugal. Eles queriam encontrar um português deles. E quando leram Guimarães Rosa, esse é o português que nós queremos escrever. É muito interessante. Olha só que triângulo a literatura fez, né? Fantástico, incrível. A força da palavra. A palavra tem uma força libertadora, mas também de condenação. Sim. Uma criança que ouve desde cedo que ela não é capaz de aprender, que ela é isso, que ela é aquilo, essa criança sofre uma condenação terrível através da palavra, enquanto que a palavra liberta a gente, se a gente estimula, e a palavra poética e a palavra literária, ela é fundamental nos dias de hoje. Nós estamos assim, atrolhados, ensurdecidos por uma palavraria muito grande de tudo que é conversa afiada de montão, vamos dizer assim, muita conversa afiada, é muito lero-lero, e não tem espaço para a palavra literária, para a leitura da palavra literária, que é fundamental para a recomposição da nossa visão de mundo, para o nosso equilíbrio como pessoas que têm sentimentos, que têm uma subjetividade. Porque nós somos seres da palavra. E o vocabulário e a linguagem está se empobrecendo de modo geral. Eu nem gosto de falar, nas letras de algumas canções, na conversaria boba de alguns locutores de FM, em alguns textos só de bobagem, enfim, é uma coisa que está certa. Nós estamos cercados de muita palavra inútil ou às vezes só instrumental. Faça isso, faça aquilo. Nós precisamos da palavra que nos recrie. Pois que nos inspire. E seu livro tem essas coisas todas. Eu senti em cada um desses contos, porque é um livro de contos, o Man e o Brother. Inclusive,
esse título é um dos contos que dá o título ao livro. Eu senti que seus personagens, os meninos são fragilizados e as mães são muito fortes. E os pais são um pouco ausentes. Eu queria que você comentasse isso comigo, com a gente aqui no Universo Literário, Dilan. Olha, está sendo um prazer falar com os seus ouvintes no Universo Literário da Rádio Educativa da UFMJ, né? MG, claro, Minas Gerais. Sim. Olha, eu até me emociono nesse momento, porque tu percebeste claramente o tipo de personagem que eu procurei trazer para esse conto, para essas histórias. Né? Sim. São meninos, são rapazes, são moças, enfim, num ambiente de vulnerabilidade social, que são tantos e tantos e tantos nesse país, em toda parte, né? Com estruturas familiares desorganizadas, onde a figura do pai ausente é muito grande. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho presente e eu quis trazer porque os meus pais se separaram com um ano, que eu tinha 1 ano de idade, e eu só fui conhecer meu pai muito mais tarde depois, e eu escrevi um artigo que está no meu site, que é www.dilancamargo.com, um artigo que repercutiu imensamente no agosto aqui na imprensa, chama-se Falta Pai. Uhum. Falta Pai, é uma falta dessa figura que representa uma série de questões fundamentais na formação dos meninos e das meninas. Então nós temos essas famílias, e as mães são as que seguram tudo, são as mulheres que estão aí levando seus filhos. Os meninos têm que saber disso, né? Para quando chegarem, quando tornarem-se homens, terem essa responsabilidade. Tem essa responsabilidade da paternidade. Sim. A paternidade é uma das conquistas, é uma das condições assim, maravilhosas do ser humano, que os homens, pelo seu egoísmo, pela sua má formação, pelas fantasias machistas, bobas, idiotas, não esteriliza eles assim, biologicamente, porque eles continuam fazendo filhos, mas esteriliza eles emocionalmente, afetivamente. Então, seres que apenas são capazes de reproduzir biologicamente, mas não são capazes de reproduzir seres humanos do ponto de vista afetivo, emocional, civilizatório, inclusive. A importância civilizatória da figura paterna é incrível, onde falha a autoridade, falha uma série de coisas. É verdade, o afeto, né? E nesses contos eu trago, então, um outro detalhe que eu acho importante, que eu acho que nós perdemos um pouco no Brasil. Tem contos ali que tem a violência, que é inevitável hoje em dia, mas nós temos que dar um salto ao considerar na literatura, nas artes, a violência brasileira. Nós não temos mais que, assim, celebrar, glamorizar a violência. Os seres não têm saída, os seres estão condenados, os personagens dos criminosos, às vezes, são pessoas sem nenhuma humanidade, as vítimas... Nesses contos que eu escrevi, eu procurei preencher de humanidade esses seres, porque eles também têm escolhas. Por mais difíceis que sejam as situações, eles são colocados, às vezes, nesse conto, que dá título, o livro Man ou Brother, são dois irmãos. Um quer ser brotherzinho, já se entregou para o tráfico e tal e coisa, e o outro não quer ser man, eu quero ser homem, compreende? Eu quero ser um irmãozinho, um gurizinho, um meninozinho. Eu quero me construir como ser humano. Que eu acho que isso a literatura tem que trazer para o Brasil. Tem seres lutando, tem gente resistindo, mesmo no ambiente de violência, de corrupção, de tantas coisas. Tem gente firme, tem gente de caráter, tem gente com coragem. E isso nós temos que trazer para a literatura e dar uma chance dos jovens também que vão ler, perceber se eu posso me enxergar assim também. Eu não posso me considerar já um condenado absolutamente sem saída, porque eu tenho dentro de mim uma dignidade que eu tenho que buscar na situação mais difícil, se for o caso. Né? É verdade, Dilan. E esses contos, cada conto, como é uma coisa curta, é um texto curto, a gente para refletir, não é? E é isso que falta, né? É isso que também falta. E que também, quando você para refletir, você vê que você tem opções. Certamente, tu tem que ir em busca de opções. Por mais seja difícil, por mais adquirir aquilo que na moderna psicologia chama-se de resiliência. Tem vários casos, eu estava recentemente vendo uns institutos pesquisando numa região das mais pobres da África, era a região das mais atrasadas, mais miseráveis, e foram identificar os seres humanos que estavam lá. Gente sem pais, a maioria sem pais, outros descendentes de doentes mentais,
onde todos iam para o desemprego ou para a marginalidade. Mas mesmo no meio dessas pessoas, tinha um grupo de seres humanos que eram capazes de agir, de se colocar de pé, de ser, eu sou um homem, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, eu tenho dignidade. Se não me respeita, eu vou me fazer respeitar como ser humano dentro do contexto mais difícil que existir. Mas vou afirmar essa dignidade da pessoa humana que tem dentro de cada um de nós. E até por sinal nisso tem um conto que é o último, que é R$1, que eu falo, que eu tentei traduzir isso aí. São 2 jovens também, um está o dia inteiro acocado, encostado numa parede de um banco pedindo R$1, e o outro está lutando, trabalhando, está estudando à noite. Ele quer que o outro se levante para ganhar R$1 que ele pede para ele. Claro. Ele para ganhar uma esmola tem que estar de pé. É mais ou menos por aí, né? Dilan, bom, esse é seu livro inaugural na prosa, né? No conto. Isso. E vem outros por aí com certeza, né? Porque é um livro de muito fôlego. Olha, um dos aspectos que tu destacaste é que eu tenho recolhido em vários depoimentos de pessoas em que eu também procurei carregar essas histórias com emoção. Sim. Sem entrar na preguiça, vamos dizer assim, no sentimentalismo, coisa assim, mas momentos assim da relação da mãe com o filho, do filho com a mãe, com o pai, coisa assim, né? Esse universo de jovens e jovens, jovens com pai, jovens com mãe, esse contexto todo, nesses contos todos, que eu diria assim que onde eu projeto seres estão dentro de dificuldades, de desafios, mas seres que buscam a superação. Que é isso que o ser humano tem que buscar. Ainda mais nós estamos aplastados pela violência, pela droga, assim, mas nós temos que enxergar que dentro de cada um tem lá a sua dignidade lá e que ela tem que ser resgatada. E aí eu acho que essa questão é uma questão que está dentro de cada pessoa, né? Por mais cafajeste, por mais mau caráter que seja, tem lá um ponto de dignidade que fica aquela luzinha acendendo sem parar, não é? Certo. E a gente tem que resgatar. Exato. E é a consciência dele. A consciência dele. Claro. Eu li até recentemente um conto de não lembro onde, uma pessoa que, acho que é lá no Oscar Wilde, uma coisa assim, lá, enfim, contra alguém que o sujeito, era um criminoso, tinha feito que foi para o tribunal e foi absolvido. E ele sabia de todas as suas culpas, né? E o mais difícil para ele não era a absolvição, que foi fácil do tribunal, mas a absolvição que ele tinha que dar a ele mesmo. Que a consciência dele não ia parar nunca de condená-lo, compreende? Então essa é a consciência que nós temos que resgatar. Eu acho que não tem mais, já ultrapassamos uma espécie de literatura assim muito naturalista, que está lá nos grandes escritores nossos, como o Rubens Fonseca, enfim, tal. Mas a violência está num estado tão natural, tão bruto, que parece que não há saída. É isso. Eu acho que a violência é um cotidiano nosso, mas nós temos que colocar seres humanos dentro desse contexto e sejam capazes de viver. Claro, e seu livro Man e o Brother trata muito bem disso, com muita propriedade. Dilan, a gente tem um tempo curto aqui na rádio, É uma pena. Mas as pessoas podem te encontrar pelo site também. O livro a gente encontra na editora Oito Inverso, não é isso? Na Oito Inverso, que ela tem um site também, é da Oito Inverso. Sim. E a Oito Inverso tem um site, tem uma entrevista minha também que eu dei para o site. Legal. Tem alguns vídeos também. E tem o meu site, que é o www.dilan, com D-I-L-A-N, não é com Y, né? Porque meu pai não conhecia o Bob Dylan lá em Itaqui, quando me deu essa, não sei de onde ele tirou meu nome. Né? DilanCamargo.com. Tem artigos, tem a capa dos livros, tem alguns poemas. Legal. Quero fazer as pessoas visitarem para conhecerem um pouco mais isso aí. É isso aí. Muito obrigado por conversar com a gente aqui. Sucesso. A gente está esperando o próximo livro de contos seu. Olha, eu fico muito agradecido que o livro tenha chegado aí, que tenhas gostado dele. Muito bom. E bom. essa oportunidade de conversar com um povo de grandes leitores também, de Minas Gerais. É emocionante seu livro. Parabéns. Pois essa é a palavra que tem me dito, que é um livro emocionante. Tem gente que me dá depoimentos que chorou, que leu certos pontos, chegou, se viu nos personagens. Isso eu acho que o papel da arte é transmitir essa emoção transformadora. Exato. Nós não podemos ver sem emoções, mesmo as baratas. É isso aí. Muito obrigada, Dilan. Um grande abraço. Um grande abraço, muito obrigado, Jura. Obrigada. Eu conversei com Dilan Camargo, ele que é lá da Gaúcho,
do Rio Grande do Sul, quase fronteira com a Argentina. Ele é um mediador de livros bastante ativo lá por aquele estado do Rio Grande do Sul, autor do livro Man Brother, publicado pela editora 8 Inverso. Para olhar na internet, escreve 8, o número 8, escreve Inverso e consegue encontrar a editora, que é www.oitoinverso.com.br. Para conferir as outras coisas, outros textos do Dylan, você pode conferir no site dele, www.dylancamargo.com. E é isso aí. E a gente segue em frente. O livro se chama O Man e o Brother, é esse livro de contos, indicado para o público juvenil, mas é indicado para quem tem sensibilidade também. E ele tem outros tantos livros de poesia, que devem ser legais, eu ainda vou conhecer. Falando de livros.